Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que convide os seus amigos a assistirem também. Sou muito grato. Estou falando nesta série sobre poder e hoje quero falar sobre o poder da decisão. Diz o texto de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi. O texto, eu acredito que a maioria de vocês conhecem. É a chamada história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quando um dos filhos, o menor, sai de casa depois de pedir ao seu pai a posse antecipada da herança. E quando sai, vai para longe, gasta tudo que tem, vem uma fome muito grande na região, ele vai pedir ajuda para aqueles com quem ele se divertia, ninguém o ajuda, então ele vai cuidar de porcos, que era uma coisa abominável para os judeus, mas a fome fez com que ele fizesse isso. E lá, no meio do chiqueiro, ele percebe que os funcionários do pai dele tinham muito mais recursos do que ele naquelas circunstâncias, onde queria comer as próprias bolotas dos porcos. Então, quando ele está numa situação de absoluta decadência, decadência moral, decadência financeira, decadência familiar, abandono generalizado, ele pondera dizendo: eu era mais feliz. Eu tinha maiores razões para me alegrar. Até os funcionários do meu pai estão em melhores circunstâncias que as minhas. Então ele toma uma decisão. Ali ele diz: vou voltar, vou me levantar e vou me encontrar com meu pai. Ele pensou, decidiu e tomou atitude. Levantou-se e foi ao encontro do seu pai. E chegando lá, encontrou-se com o pai, nós sabemos o resto da história. O pai o recebeu com afeto, o colocou de volta em casa e celebrou o regresso do filho. O pai estava na estrada, esperando pelo filho. O pai não saiu correndo atrás para trazer o filho de volta. O pai esperou que o filho tomasse uma decisão. Há poder nas decisões que nós tomamos. Há poder nas decisões que tomamos para mudar de vida. Há pessoas que fracassaram, mas num determinado dia ela se levanta e diz assim: vou lutar, e quanto mais vezes, por mais vezes que eu fracasse, vou me levantar em cada uma e vou vencer. Abraham Lincoln, que foi o grande presidente dos Estados Unidos, ele fracassou várias vezes, tanto em escritórios de advocacia como em qualquer outro empreendimento, inclusive em eleições. Mas ele perseverou e chegou ao ápice da sua carreira, se tornando imortalizado por ter sido um excelente presidente e um herói americano. E nós também podemos vencer, mesmo no meio das grandes dificuldades, mesmo no meio das lutas. Nós temos que tomar decisões. Pode ser que uma tristeza muito grande por um problema emocional, por um rompimento romântico, por um problema familiar, tenha ceifado do nosso coração a vontade de viver. Mas com a graça de Deus, quando tomamos a decisão e dizemos assim: não pode ser assim, a coisa não pode ficar dessa forma, nós tomamos a decisão e levantamos e fazemos o que tem que ser feito. Aconteceu uma coisa interessante. Havia uma irmã
no meu ministério na Igreja Batista Boas Novas de Osasco. Era a Missão Batista Boas Novas de Osasco. E havia uma senhora chamada Antônia. E eu costumava chamá-la de Juscelina, porque ela estudou ao lado de Juscelino Kubitschek, o imortal presidente do Brasil, de saudosa memória, que construiu Brasília. E ela foi colega de curso primário de Juscelino Kubitschek. E ela já estava com 97 anos, já estava com o seu corpo muito debilitado, e ela foi para o hospital. Foi para lá e me chamaram para que eu a visitasse. E aí eu fui visitá-la, ela estava lá e falou: pastor, eu acho que eu já estou indo, né? Eu disse: pois é, mas a senhora está indo, mas a senhora vai embora com uma dívida. Ela disse: dívida, pastor? Mas por quê? Porque a senhora um dia prometeu fazer para mim um tutu de feijão mineiro e a senhora não fez. Então a senhora vai embora com uma baita dívida comigo. Ela disse: é mesmo, pastor, eu não fiz o tutu de feijão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou melhorar, eu vou fazer o tutu de feijão para o senhor. Aí orei por ela, agradeci pela vida dela, ela estava em paz para partir com Jesus. E eu aguardei as notícias do sepultamento. Daqui a pouco ligam para mim dizendo que ela teve uma súbita melhora, foi para casa e estava me chamando porque ela iria fazer tutu de feijão. Eu fui para a casa dela e essa querida irmã, claro que com a ajuda de outras irmãs, preparou um tutu de feijão inesquecível para mim e eu comi com muita gratidão. E esta irmã, uns 6 meses depois, partiu, mas não partiu com dívida, porque ela tomou a decisão dizendo o seguinte: eu ainda vou fazer esse tutu de feijão para o pastor. E fez. O poder da decisão faz com que a gente ande mais uma milha. O poder da decisão faz com que a gente trabalhe 1 hora a mais. O poder da decisão faz com que a gente persevere naquilo que está fazendo. Deus nos dá a graça desta perseverança e faz com que a gente consiga chegar ao nosso desejo, ao nosso sonho deliberado. A decisão muda tudo. Pessoas que tentam estudar um instrumento musical não conseguem, de repente recebe uma notícia dizendo assim: quem conseguir tocar tal música, etc., vai ganhar um prêmio. Ela está altamente motivada e consegue aprender. Por quê? Porque houve o estímulo. A decisão depende de um grande estímulo. E nós devemos ser estimulados a tomar decisões para o bem, para a alegria, para a felicidade. Hoje eu tenho 3 filhos e eu tomei a decisão de que aqui na minha casa eu vou fazer o melhor para que eles sejam felizes, sejam bem educados e tenham uma infância abençoada e que gere memórias maravilhosas no coração deles. Foi uma decisão que eu tomei. Elaine e eu, nós, quando nos casamos, tomamos a decisão de que jamais iríamos dormir uma única noite tristes ou rompidos um com o outro. Pelo contrário, se tivéssemos desavenças, nós acertaríamos antes de ir dormir, mesmo com o coração ferido, para que a gente pudesse dormir tranquilos e no dia seguinte estarmos bem. E com a graça de Deus temos cumprido esse compromisso entre nós e os nossos filhos veem a nossa doce comunhão, a nossa harmonia. É assim, nós tomamos a decisão. Tomemos como exemplo um pastor que tem um grande desafio pela frente. Ele precisa visitar todo o seu rebanho, ele precisa preparar mensagens, ele precisa preparar as aulas da escola dominical, atender pessoas no seu gabinete e ele toma a decisão de fazer o seu melhor, mesmo com poucos recursos, mesmo com dificuldades. Deus dá a ele a decisão de fazer o seu melhor. E quem toma a decisão de fazer o seu melhor, vence. Quem toma a decisão de fazer o máximo, consegue a vitória. Estou me lembrando aqui daquele homem que foi demitido do restaurante e que arrumou uma Kombi velha,
fez ali uma plataforma para fritar lanches, fazer hambúrgueres por R$ 1. Faz tempo, mas era por R$ 1. E ele ali, com aquele R$ 1, ele fazia 300, 400, 500 lanches por noite. E ele conseguiu se levantar de tal forma que abriu o seu próprio restaurante. Como é que ele fez isso? Tomando a decisão de não ficar cabisbaixo. Faça a mesma coisa também, Deus vai dar a vitória para você. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa o meu telespectador para que tenha a tua graça e tome a decisão de ser um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal do Ministério Essência Cristã. Teça comentários e envie o link para os seus amigos. E considere ser um mantenedor do nosso canal. Aqui está o Pix, através do qual você pode fazer isso. Esse som aqui é do serralheiro que está fazendo o telhado ali. Deus abençoe a sua vida. Olhe as outras sugestões e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau!